O que mais mudou em mim foi a percepção que a gente vê as coisas, né? Vê o mundo, a valorização, né, das nossas relações, que nós ficamos bastante tempo sem nos relacionar. Ainda estamos em pandemia, ainda estamos bastante tempo sem nos relacionar, né, com os nossos entes, com os nossos amigos. E eu acho que o que mais mudou em mim foi dar mais valor a esse afeto, a essa proximidade que nós temos. A minha saúde física mesmo. Eu emagreci bastante porque senti menos fome, porque fiz menos atividade física. Fiquei um pouco mais, como é que eu posso dizer, rígida nessa parte de limpeza. Eu passei a me cobrar mais, assim, tipo, limpeza da mão, principalmente higiene própria. E passei a reparar muito mais na higiene do próximo, coisa que não tinha tanto. Agora eu passei a ter um pouco mais. Leitura. A minha leitura, ela aumentou de intensidade. Eu acho que os hábitos sanitários, né, mais rigorosos, porque antes eu já andava com álcool em gel, eu já tinha alguns cuidados, mas não eram tão rigorosos como eu tô tendo agora. Antes eu chegava em casa, né, e ainda demorava um tempo para tirar a roupa da rua, não tirava a roupa da rua imediatamente, não higienizava a minha bolsa, celular, imediatamente assim que chegava em casa, né? Então, algumas coisas assim mudaram. Carregar um álcool gel e uma máscara a mais, isso por conta da pandemia, mas de hábito do cotidiano, assim, limpeza das compras ou limpeza de sapato. A gente coloca um pano assim para dar uma limpeza na sola antes de entrar em casa. E em muito produto também a gente dá uma passada de álcool agora para poder guardar as compras. Concursos públicos, que todos foram cancelados ou suspensos. Ia começar a faculdade, mas por conta de redução de salário, etc., não deu certo. Tive que deixar porque aí amontou com outras coisas, aí, tipo, assim, apertou a grana, tinha coisas já que eu tinha que pagar, não rolou. Uma viagem para visitar minha tia, na verdade a gente estava programando de se ver, ela ia me mandar passagem e tal, mas não rolou porque fechou, né, ali para viajar. Bom, aqui minha família, eu sou a irmã mais nova, né? Eu tenho um irmão mais velho que esse ano ia casar. Já estava tudo pronto, ele ia casar, só que nós tivemos que cancelar o casamento dele e por causa disso ele teve alguns prejuízos, porque tiveram empresas que não puderam devolver o dinheiro dele, né? Coisas que ele já tinha agendado e infelizmente deu errado por causa da pandemia, né? Ele teve que adiar para o outro ano e foi isso. Esse era o maior foco, né, da nossa família. A gente estava se preparando o ano todo para esse casamento e não aconteceu. São as atividades físicas coletivas, a comunhão com os amigos. Sem dúvidas, o que eu mais sinto falta durante esse período da pandemia é ver o pessoal, tipo, ver meus amigos, ver as pessoas que eu gosto, passear na rua mesmo, pelo centro, só vendo as lojas, assim, sem ter muita... sem ter um motivo específico, sabe? Só ver gente, mais ou menos isso. Tô sentindo muita falta de poder ir à praia. Eu amo praia. Eu tô sentindo muita falta das nossas festas de família. Passamos, porque minha família
tenho um costume de fazer aqueles almoços com todo mundo junto, de chamar amigos e infelizmente esse ano não teve nenhum, né? Inclusive a gente tinha costume de juntar todo mundo no aniversário da minha avó, todo mundo almoçar junto, e esse ano infelizmente não teve pela saúde dela, né? Porque ela já é idosa e todo mundo poderia trazer risco a ela. Acho que é mais ansiedade mesmo. Tipo, eu quero que esse negócio acabe, mas ao mesmo tempo, tipo, eu quero que tenha não só acabar de terminar e acabou, mas, tipo, ter uma cura mesmo pra esse negócio, entendeu? E porque ao mesmo tempo que eu tô ansiosa porque eu quero ver meus amigos, quero fazer as coisas, tipo, sair de casa, nananã, eu fiquei eu percebi que para certas coisas eu fiquei mais criativa. Então, tipo, quando eu tava realmente em casa, porque agora eu voltei a trabalhar, eu passei a, tipo, voltar a fazer bordado, coisa que eu fazia quando eu era pequena, tipo, eu percebi que tinha coisas assim que eu voltei a fazer. Até ficar colorindo livro para colorir, eu voltei a fazer esses negócios. Então, assim, formas de matar o tempo e até mesmo parte de maquiagem que eu acabei percebendo que eu consigo fazer algumas coisas mais. Então, comecei a procurar mais sobre isso e aí passei a fazer um pouco mais. Então, desenvolver esse lado. Mas acho que o principal, assim, tirando essa parte criativa, é a ansiedade. Com a intensidade dos pensamentos, né, eu tenho sentido uns resquícios de ansiedade. Preocupação, medo, desespero, não é só um, são vários, né? Eu acho que preocupação é o top 10, né? Porque, como eu disse, eu tenho uma avó idosa, ela é do grupo de risco e ela mora aqui com a gente. E todo o cuidado foi pouco com ela, né? Medo danado dela pegar o corona, porque eu falava com meus pais, né? Nós que somos mais novos, pegar tudo bem, agora ela, né? É um sofrimento maior. Amigos umas 2 vezes por semana, mais familiares, como eu convivo com ele, então todos os dias. Com os amigos, eu procuro me comunicar o máximo que eu posso. Lógico que não dá pra conversar com todo mundo, até porque cada um tem ali os seus horários, seus momentos, né? Mas a gente manda, assim, principalmente como eu gosto bastante de Instagram, eu procuro mandar alguma coisa que eu achei engraçado pra puxar assunto, aí pergunto como é que a pessoa tá e tudo mais. Eu fico direto praticamente no celular, então assim, se alguém me mandar mensagem, com certeza eu vou responder, porque eu tô sempre mexendo no celular. Antes eu não usava muito as redes sociais e graças a Deus hoje em dia as redes sociais estão aí para nos ajudar, né? Então eu falo com meus amigos e familiares quase que o dia inteiro, né? Nos grupos. Agora, sempre tivemos esse costume, né, de ligar para minha avó, minha outra avó que mora longe, mas agora a gente liga bem mais, um pro outro, né? Se comunica mais por essas redes sociais. Geralmente eu acabo olhando muito mais frequente o celular para poder ver se tem alguma notificação, se alguém respondeu alguma coisa que eu mandei. Roer unha, apesar de que com o aparelho que eu usei, eu parei de roer unha. Mas volta e meia, fica ali os cantinhos que fica puxando, com certeza. E um pouco de estresse também, que passei a desenvolver uns problemas dermatológicos, que aí a gente passa a cuidar. Sim, eu faço acompanhamento com psicólogo por causa da ansiedade desde muito nova. Eu acho que por volta dos meus 7 anos de idade eu comecei. Antes eu não sabia lidar com a minha ansiedade, depois eu fui aprendendo, sendo que durante a pandemia
A forma que eu lidava com a minha ansiedade teve que mudar, porque eu comecei a ter muitos episódios de estresse emocional, e esse estresse emocional afetou tanto a minha ansiedade que acabou desencadeando em uma urticária nervosa, que, para quem não sabe, causam lesões na pele, coça muito, coça muito, coça muito, e ela vinha especificamente quando eu estava muito estressada. E eu fiquei bastante assim tempo, acho que mais de uns 15 dias com esses episódios de urticária. E eu tive que fazer acompanhamento, né, com o dermatologista, utilizar de alguns medicamentos para que melhorasse a coceira, porque coçava bastante, e mudar, junto com o psicólogo, o jeito de lidar com a minha ansiedade, porque durante a pandemia ela aumentou bastante e eu regredi bastante no meu tratamento, porque antes ela estava bem controlada, eu conseguia lidar com ela, controlar ela, mas na pandemia ficou uma coisa assim que eu não tinha como controlar, exatamente isso, não tinha como eu controlar. Graças a Deus agora eu tô bem, né, não tenho mais urticária, consegui voltar ao meu tratamento com ansiedade, né? E agora eu tô bem, tô conseguindo lidar com ela. Oi, eu sou Ana Clara Ruas, eu sou estudante de Psicologia pela Universidade Federal Fluminense e eu vim aqui comentar um pouquinho sobre algumas das coisas que apareceram nas respostas de quem participou desse projeto, como, por exemplo, sintomas de ansiedade, como frustração por planos que tinham pro ano e não puderam cumprir. E eu penso que isso tudo está muito conectado à saúde mental. E o que é saúde mental, né? Eu vejo como um grande esforço de cuidar de si, como muito mais do que apenas um corpo físico, mas pensando no seu bem-estar de uma maneira mais geral, seu bem-estar mental também, da sua saúde psíquica. Aprende sobre esse tema, então nas redes sociais as pessoas cada vez mais falando sobre isso e eu acredito que seja uma coisa excelente, principalmente diante do ano que a gente está vivendo, né? Então o contexto do Covid e do fato da gente precisar estar em isolamento social, da falta de cuidado que os governantes do Brasil tiveram, fazendo com que a gente esteja ainda numa situação de alto risco, precisando ainda estar em isolamento social nesse tempo tão estendido, isso tudo torna cada vez mais necessário que a gente esteja falando sobre isso e que a gente volte a se olhar para si, para esse autocuidado que tem super a ver com autoconhecimento também. Então, acho super interessante que nas respostas também puderam aparecer criações de novos hábitos, e dentre eles hábitos como yoga, por exemplo. Então, olhar para esse outro lado também, de que apesar de que isso tenha acontecido de uma maneira imposta, né, esse momento de ficarmos mais em casas, mais recolhidos, nos fez voltar a se olhar para si e muitas das vezes se reinventar. Então, descobrir novas atividades, coisas que pudessem ajudar a que a gente passe por esse momento tão difícil, de uma maneira um pouco mais saudável. Então, eu super indico também exercício físico, porque, como eu disse, saúde mental é uma questão de olhar para esse autocuidado também psíquico, mas que está super relacionado ao corpo, né? Nós somos algo por inteiro. Não tem como a gente olhar para essas duas coisas como se fossem coisas separadas. Então, o exercício físico é algo que, inclusive, auxilia muito nos sintomas de ansiedade, porque ajuda a gente a liberar a energia que está acumulada. Se antes a gente gastava energia em atividades super corriqueiras, como, por exemplo, um percurso da casa para o trabalho, do trabalho para casa, hoje em dia isso está um pouco mais em suspenso, então é extremamente necessário que a gente possa arrumar outras formas de gastar essa energia e de se concentrar em outras atividades também que possam nos distrair. Então, uma super dica que eu poderia dar é que a gente procure diferenciar os dias, né, para que eles não pareçam todos iguais. Então, acordar, criar uma rotina de trocar de roupa, tomar um café da manhã, para que o seu corpo também entenda que começou um novo dia, né, uma nova tarefa, é super legal também. Exercícios de respiração ajudam muito na ansiedade, para que a gente controle a nossa respiração, tá tudo muito conectado. Então, a forma como a gente respira faz com que o nosso corpo responda de uma maneira mais acelerada ou de uma maneira mais tranquila. Isso que você pode conseguir fazer dentro da sua própria casa, em espaços pequenos, como, por exemplo,
pular corda, fazer abdominais, dançar, botar uma música, dançar. É super legal e prático, fácil, você pode fazer de uma maneira acessível. Ou então sair até mesmo para andar de bicicleta, fazer uma caminhada, mas aí sempre lembrando de tomar os devidos cuidados e usar máscara. E outras duas coisas que eu considero também super importantes, que podem ajudar muito, é que a gente possa falar sobre isso e que a gente compreenda que essa frustração que a gente está sentindo, esses planos que precisaram deixar de ser feitos e essa ansiedade que todo esse contexto nos causa, não é algo que só nós estamos passando enquanto seres individuais, né? É um contexto coletivo, e ver que não estamos sozinhos, apesar de talvez um pouco mais solitários, um pouco mais isolados de fato, é super importante para que a gente consiga produzir saúde e entender que é um contexto maior e que é um cuidado também estar deixando de fazer essas coisas, e que amanhã depois a gente pode retomar todos esses planos e de uma maneira mais segura. E acho super interessante que esse trabalho que está sendo feito, ele abre essa possibilidade da gente enxergar essas duas coisas, tanto de falar uns com os outros, né, falar isso em voz alta, e também de compartilhar esses resultados para que a gente possa entender que tem outras pessoas e que provavelmente todas as pessoas estão passando por essa situação ou situações muito parecidas. E aí eu acho que fica aí a recomendação de que a gente possa manter contato com pessoas que a gente ama, que a gente não perca esse vínculo social, ainda que à distância, que a gente use as redes sociais ao nosso favor, mas que a gente saiba olhar para si, para reconhecer quais são esses limites. E claro, se em algum momento sentir que essa ansiedade, essa frustração está chegando num limite de te atrapalhar na sua vida cotidiana, e aí você precisa então procurar alguma ajuda profissional e fazer terapia, ou então ir a um psiquiatra. Super importante ressaltar que saúde mental e seu bem-estar psíquico é tão importante quanto a sua saúde física, tá tudo relacionado, não tem como a gente separar uma coisa da outra. Então tá tudo bem você buscar uma ajuda profissional para ao menos ter uma opinião e entender como que você pode passar por isso de uma forma melhor e o que você pode buscar para cuidar da sua saúde. E como qualquer outra situação, como a gente vai num clínico geral, quando a gente está sentindo uma dor e, enfim, às vezes descobre que não é nada demais, isso também pode acontecer com a sua saúde psíquica. Existem diversas formas da gente se cuidar nesse momento e buscar ajuda, buscar opiniões de outras pessoas que tenham as suas estratégias. Sempre é uma opinião válida, sempre é uma busca válida, mas ninguém melhor do que você mesmo para entender o que vai te auxiliar nesse momento, né? Então existem diversas coisas que podem ser terapêuticas, então ler um livro pode ser muito bom para você, te ajudar muito. Então vamos buscar esses momentos de tranquilidade, de autocuidado, através aí de um autoconhecimento e de uma ajuda profissional, caso seja necessário, porque é um momento ruim, muito difícil, mas que todos estamos passando, é o contexto social atual, e a gente pode uns ajudar aos outros e entender que isso vai passar como qualquer outra situação que a gente já vivenciou.